Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo surpresa aqui do canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. E eu falei que é um vídeo surpresa porque aqui no nosso canal nós postamos vídeo todas as quintas-feiras a partir de 21 horas e 5 minutos, tá? Então toda quinta-feira, às 9 horas da noite e 5 minutos, nós estamos postando um vídeo aqui no canal. Nessa próxima quinta vai ter o vídeo, tá? Esse vídeo surpresa aqui não anula o vídeo da próxima quinta-feira, mas eu decidi trazer esse vídeo hoje de última hora. Inclusive não vou fazer corte nessa edição aqui, vou finalizar a gravação, já vou postar no YouTube, justamente porque a nossa ideia principal do nosso canal é propagar a questão da psicanálise, né? E o que aconteceu com o Monark ontem, a declaração que ele deu e como isso reverberou na internet hoje, a questão ligada ao nazismo. Para você que está chegando agora, que você não está entendendo o que eu estou falando, assiste esse vídeo até o fim que você vai entender o que foi que aconteceu com o Monark, né? E você vai entender onde é que a gente está querendo chegar e o que é que isso tem a ver com a questão da psicanálise, ou seja, como a psicanálise acaba explicando um fenômeno que está acontecendo com o Monark e que nem ele está percebendo. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: você que está chegando agora, por exemplo, de paraquedas, se você se interessa pela psicanálise, se você quer aprender mais sobre a psicanálise, se você é estudante de psicanálise, se você é psicanalista, se você se interessa pelo conteúdo acerca da psique humana, do comportamento humano, então se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações, tá? Não vou fazer corte nesse vídeo aqui, esse vídeo é um vídeo surpresa, mas a gente vai falar sobre uma polêmica que aconteceu hoje, que eu me deparei agora de tarde com essa polêmica. E eu vi que o negócio está tomando proporções bem maiores, né? O Monark está sendo cancelado na internet. Para quem não está entendendo, eu vou explicar agora. Ontem o Monark teve uma conversa lá, não é nenhuma entrevista, né? Ele é do Flow Podcast, junto com o Igor 3K, e eles tiveram uma conversa lá, um debate com a Tabata Amaral, que é uma deputada federal, inclusive a deputada federal que é namorada, não sei se terminou, mas enfim, até então é namorada do João Campos, né, que é prefeito aqui de Recife no exato momento. E também conversaram com o Kim Kataguiri, que é também deputado federal. A conversa estava acontecendo na questão o debate nesse momento era a questão da liberdade de expressão, né? Até que ponto eu devo ter liberdade de expressão ou não? Acabou que o Monark, nessa discussão, ele falou o seguinte: olha, eu sou tão a favor da liberdade de expressão, né, que eu acho sim que deveria, por exemplo, ter um partido nazista, inclusive amparado pela lei. Alguma coisa nesse sentido que ele fala. Isso fere completamente a questão da Constituição e a gente já aprendeu, inclusive até através da própria história, né, que a gente não deve flertar com determinados regimes totalitários. Aliás, com nenhum regime totalitário a gente deve flertar, né? A questão da democracia tem que ser defendida. Atitudes antidemocráticas ferem a Constituição. E o que ele teria feito ali, esse que está o embate, que ele teria essa declaração aparentemente inocente do monarca seria um crime contra a Constituição. O fato a ideia que o monarca, me parece também que o Kim Kataguiri também estava defendendo, era determinadas. A gente não negocia com a liberdade. Essa seria a ideia deles. A gente não pode negociar com a liberdade e a gente precisa arcar com as consequências enquanto sociedade, porque essa liberdade pode fazer com que a gente se depare com atitudes completamente e opiniões completamente imbecis, como a questão do nazismo. Mas isso não deveria ser proibido, porque você cercear a liberdade do ser humano e tal, tal, tal. Então, eu entendi mais ou menos o que é que eles estavam querendo falar ali, apesar de que eu acho que não tem desculpa, né? Porque quando você fala que, em nome da liberdade de expressão, você concorda com a formação de um partido nazista, e essa formação do partido nazista, inclusive, sendo amparada pela lei, para mim parece como eu concordo, por exemplo, né, com. Isso só para citar o exemplo do Monark, eu concordo com. Como se ele tivesse dito alguma coisa assim. Eu concordo com o partido, uma formação de um partido de pessoas que são a favor do estupro e que querem legalizar o estupro. Então, a gente precisa ter uma liberdade tamanha, de forma que a gente possa aceitar a formação de uma formação de um partido de estupradores, tá? Eu estou dando esse exemplo aqui porque, para mim, é muito parecido. A questão do nazismo, talvez o monarca não tenha noção do que ele falou ali, porque para mim é muito equivalente, né? No sentido de que são pontos pacíficos, a história já mostrou, a sociedade entende, um estuprador, por exemplo, não é respeitado, inclusive nem na cadeia. Então, são pontos pacíficos, né? Ou pelo menos deveriam ser pontos pacíficos,
E a gente não pode flertar com a questão do nazismo. Eu dei esse exemplo do estupro só para você entender como é que está funcionando a minha percepção. Então, minha percepção é como se ele tivesse dito alguma coisa nesse sentido. O que torna a argumentação injustificável, porque em nome da liberdade de expressão, será que a gente pode se dar o direito de flertar, por exemplo, com o nazismo, né, que é um regime totalitário que a gente já aprendeu? Será que a gente não aprendeu nada com a questão da história? Às vezes, eu tenho a sensação de que a história só prova uma coisa, que o ser humano não aprende nada com a história. Às vezes eu tenho essa sensação, sabe? Mas o que eu quero falar aqui no nosso canal é o seguinte, o Monark, ele vai dar algumas declarações hoje, e uma das declarações é, eu falei aquilo porque eu estava bêbado. E aí eu quero pegar nesse ponto. Eu não quero pegar num ponto de dizer o seguinte, ele está se justificando e tal. Até eu não quero entrar nesse ponto, até porque a gente teria que ir para a questão da neurociência. Por exemplo, a neurociência vai entender, isso já é uma coisa já comprovada, que quando você usa álcool, por exemplo, você diminui a frequência de atividade do córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal, que é uma região que fica localizada aqui atrás da testa, imediatamente atrás da testa, esse córtex pré-frontal tem várias funções que são as mais rebuscadas do cérebro, a questão do raciocínio lógico, por exemplo, e a questão, por exemplo, do controle inibitório, no sentido de você querer falar alguma coisa, mas você se controlar ao ponto de não falar porque entende que aquilo vai soar mal. Né? Quem faz essa função, ou quem deveria fazer essa função, seria justamente o córtex pré-frontal, que fica quase inabilitado quando você utiliza álcool, por isso que diversas pessoas fazem besteira e no outro dia tem que lidar com a questão da ressaca moral quando estão alcoolizados. E é o que parece que está acontecendo com o Monark hoje. Mas eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque a ideia daqui é a gente trazer a questão da psicanálise para explicar um fenômeno, que é um fenômeno que está quase imperceptível, se não imperceptível, para o próprio Monark, que é a questão da repetição. O Monark ele já deu, vez ou outra ele tem que se deparar com, por exemplo, a quebra de contrato por parte de patrocinadores, ele tem que se deparar com uma questão de um cancelamento, por exemplo, na internet, porque ele está alcoolizado e ele traz alguma declaração que acaba se tornando polêmica. E durante a conversa, naquele contexto da conversa ali, né, naquele ecossistema, até dá para você entender onde é que ele está querendo chegar, o que é que ele teria que falar, ou o que é que ele estaria querendo falar, por exemplo, mas ele não fala pela questão do álcool. Só que quando os caras fazem um recorte na internet, isso aí vira uma bomba relógio, né? E ela explode no mesmo momento. Isso vira uma bomba atômica, na verdade. E a gente não sabe a proporção que isso vai tomar. Inclusive, estão dizendo que desligaram ele do Flow, o que eu não entendi muito bem. Até porque o Monark é dono do Flow, então eu não estou conseguindo entender muito bem, não sei, a gente não sabe no que é que isso vai dar. Teoricamente, a declaração que ele fez é uma declaração criminosa, mas a gente não sabe quais são os desdobramentos disso. Para a psicanálise, para a gente explicar melhor o conceito da psicanálise, eu quero fazer você entender o seguinte. Ah, existe um padrão de comportamento do Monark que a gente pode entender na psicanálise como o conceito de repetição proposto por Freud. Freud vai, na verdade, vai estudar essa questão da repetição no período em que ele começa a estudar, por exemplo, a questão da neurose obsessiva, mais especificamente depois dos anos, ali durante a década de 1910, né? Então, tanto é que em 1914 ele traz um texto ali que seria um dos mais importantes artigos sobre a técnica da psicanálise, que seria recordar, repetir e elaborar. E ele fala sobre a repetição nesse artigo de 1914, inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal explicando o que é que ele trata naquele artigo ali, detalhe por detalhe. Mas especificamente em 1920, por exemplo, ou seja, logo no final da década de 10 e no início da década de 1920, em 1920 ele vai publicar o livro que é Além do Princípio do Prazer, onde ele faz uma reformulação do modelo do funcionamento do aparelho psíquico, né? A questão do modelo topográfico, ele parte para o modelo estrutural, onde ele vai trazer, por exemplo, conceitos como questão de pulsão de morte. E nesse período nesse livro, ele trata sobre a questão da repetição, né? Essa compulsão à repetição, no caso. O Monark, ele parece ter, né? Ele parece ter, a grosso modo, uma compulsão à repetição nesse sentido, que seria o seguinte: ele bebe, entrevistando convidados, e ele dá sempre, vez ou outra, na verdade, ele dá uma declaração e essa declaração ventila de uma forma muito negativa na internet e ele acaba sendo cancelado. E aí ele começa a questionar, por exemplo, até que ponto ele teria liberdade de expressão ou não, e até que ponto esse cancelamento é justo ou não. Então, isso que acontece com ele acontece com a maioria das pessoas que não fazem análise. Que é a questão do seguinte:
o ser humano acaba não percebendo, enquanto ele não faz análise, ele acaba não percebendo que ele tem um determinado padrão de repetição e que esse padrão, na verdade, fala sobre um conteúdo inconsciente que foi recalcado. Hipoteticamente falando, fazendo análise selvagem, a gente poderia entender que o monarca, ele talvez tenha tido, né, o que provavelmente aconteceu, alguns eventos na vida dele, e esses eventos trouxeram determinados afetos, e esses afetos, alguns deles precisaram ser recalcados porque eram afetos que o ego acaba considerando como um conteúdo muito forte, e isso acaba indo justamente para a questão do inconsciente. Então é o recalque, né, o recalcamento desse conteúdo que vai para o inconsciente e permanece lá recalcado. E uma das formas da psique humana vivenciar é através da repetição. Mas é como se fosse uma repetição codificada. Sabe aquela questão do sonho, por exemplo, que a gente vê muito na psicanálise? Freud, lá em 1900, trouxe a questão da interpretação de sonhos, onde ele vai dizer que existe o conteúdo latente e o conteúdo manifesto. Isso quando Freud está trazendo justamente esse conceito completamente inovador, que é a questão do inconsciente, né? Então, ele inovador no sentido... Algumas pessoas vão falar até, não, mas inovador porque tratava-se da questão do inconsciente antes disso, ele teria pego isso de Nietzsche, tal, não sei o quê. Não enquanto sistema. Freud vai sistematizar a compreensão do inconsciente, né, como atemporal e diversas outras características que não cabe a gente estar falando aqui, porque precisaria de um vídeo só para falar sobre as características do inconsciente, que seria a teoria de Freud, mas falava-se muito sobre a questão de uma segunda consciência, falava-se muito sobre a questão de um subconsciente, inclusive, existem outras palavras. Até a questão do inconsciente, mas não como sistema da forma como Freud colocou. E ali em 1900 ele vai trazer a interpretação de sonhos, a questão... Daqui a pouco você vai entender o que tudo isso tem a ver com o monarca, tá? Mas a interpretação de sonhos ele vai trazer a questão do conteúdo manifesto e o conteúdo latente. E aí, nesse sentido, quando ele traz o conteúdo manifesto, é aquilo que a gente fala para as pessoas, é aquilo que a gente entende que a gente sonhou, né? Então, por exemplo, eu estava numa praia e aí eu sonhei com um cachorro e esse cachorro, do nada, começou a correr atrás de mim para me morder. Esse seria o conteúdo manifesto, eu sonhei com isso, mas isso está codificado. Isso tem uma codificação. Existe um conteúdo latente por trás, ou seja, existe um outro significado que a gente precisaria, em análise, verificar isso, que seria esse conteúdo. Porque, na verdade, você encontrar o conteúdo latente é você encontrar justamente o conteúdo que foi recalcado inconscientemente. E ele aparece como se fosse travestido de uma nova realidade, mas de forma que você consiga acessá-lo se você souber entender a linguagem do sonho. Na repetição do Monark, me parece que acontece a mesma coisa. Então você tem ali a questão de um afeto que ele possivelmente vivenciou e determinados afetos foram recalcados e isso aparece em forma de ensaio. Ensaio de uma ação, que é justamente essa repetição, que é o fato dele beber, ir para o ar, fazer um programa ao vivo, todo mundo sabe que ele está bebendo, até porque uma das coisas que ele preza é a questão da liberdade, então ele utiliza essa liberdade ao ponto máximo, tanto é que ele sofre consequências por causa disso e está sofrendo agora. Então, no caso, o que acontece ali é que ele sofre consequências por causa disso, dessa repetição, dessa compulsão à repetição, e ele parece não aprender com isso, porque ele traz algumas argumentações no vídeo de hoje que seriam mais ou menos assim, olha, é um absurdo eu não poder falar determinadas questões porque a internet me cancela e tal, quando na verdade ele já está há 10 anos ou mais de 10 anos na internet e deveria ter percebido que não. Que ele não pode falar a mesma coisa que ele falava, por exemplo, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, porque a sociedade tem se modificado muito rápido e alguns assuntos foram trazidos em pauta para a sociedade que são assuntos que deveriam ser debatidos e não eram debatidos há 20 anos atrás, como, por exemplo, o caso do bullying. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, debater essas questões. Além disso, existe uma geração completamente hipersensível que tem uma... Essa geração, ela está dando tiro no pé, porque essa geração hipersensível acha que o mundo precisa se moldar de uma forma tal a corresponder aquilo que eu espero do mundo, de forma a não provocar as minhas frustrações. Isso é um pensamento característico de quem não se implica nas questões que existem, né, nas suas próprias questões. Obviamente, pessoas que não fazem análise vão ter uma tendência a se afastar da implicação das suas próprias questões. É por isso que o Freud vai trazer, a gente vai dizer, por exemplo, que o Freud não explica, Freud implica, né? Porque ele implica o ser humano
nas suas próprias angústias. E aí, nesse sentido, é que eu acho que essa geração hipersensível está dando um tiro no pé, porque ela vai acabar, ou pelo menos para uma saúde psíquica do próprio ser humano, precisa entender que o mundo não funciona daquela forma como eu gostaria que o mundo funcionasse. Que o mundo é completamente capacitado quando o assunto é me frustrar, por exemplo. Então, o mundo tem uma capacidade acima da média em me frustrar. Isso é interessante para o meu desenvolvimento, para a minha maturidade, e por aí vai. Na psicanálise, nós temos uma máxima que seria o que lhe incomoda no outro é problema seu. Então, se o outro traz uma fala, uma argumentação, uma declaração que me incomoda, o movimento ideal para o meu eu, para a minha psique, seria: por que que isso me incomoda? Então, isso me incomoda, eu vou tratar na análise. Não é o que acontece com a geração hipersensível, porque ela vai querer que o outro pare de falar aquilo, como se o outro fosse mudar, por exemplo. O outro não vai mudar, é a percepção dele. Se ele quiser entender essas questões, ele vai para análise. Mas, assim, essa questão da mudança, na verdade, a gente está preparando uma geração que vai aprender muito bem a se comportar na internet, mas fora da internet vai continuar com os mesmos valores, com as mesmas opiniões, e isso não vai mudar a sociedade como um todo. Pelo menos é essa forma que eu entendo. Então, a gente tem uma questão de uma mistura aí, que causa esse cancelamento do monarca. A declaração dele foi absurda, a declaração dele foi inconstitucional, a declaração dele é vista como um crime, né, por várias pessoas, a declaração dele é indesculpável, e do outro lado a gente tem uma geração hipersensível que ninguém pode falar absolutamente nada na internet. Quando você junta esses dois elementos, dá essa receita completamente bombástica. E essa geração hipersensível jamais vai ter condições, até que amadureça, jamais vai ter condições de lidar com essa frase de que o que lhe incomoda no outro é problema seu. Em contrapartida, a gente tem a questão do monarca, que tem essa compulsão à repetição e que ele provavelmente não faz análise, ele não consegue perceber que não adianta bater o pé e reclamar porque a internet está cancelando ele, porque essa realidade ele não vai conseguir mudar. Ele vai precisar conviver com essa geração hipersensível durante vários anos. Isso é uma fase que nós estamos vivendo, acredito eu, e eu espero que realmente não seja uma coisa que evolua. Eu espero que a gente, enquanto sociedade, chegue no nível de uma maturidade tal, inclusive até uma maturidade emocional, para saber lidar para saber discutir com as pessoas sem necessariamente precisar colocar o cara num pelotão de fuzilamento, por exemplo, né? Colocar o cara para ser fuzilado. Essa compulsão da repetição ao monarque me parece uma questão muito pertinente, a questão da psicanálise, porque retrata bem um conteúdo que é recalcado e que ele não percebe que ele está repetindo esse comportamento e está sofrendo as consequências desse comportamento. Então é muito natural a pessoa que não tenha desenvolvido essa percepção psicanalítica, ela achar que o mundo está contra ela achar que a sociedade precisa mudar, ela achar, por exemplo, sabe eu vou dar um exemplo de repetição aqui que você pode entender melhor. Ah, uma pessoa que não passa por análise, talvez ache que o homem é tudo igual, por exemplo. Homem é tudo igual. Não dá para se relacionar com homem porque todo homem trai e tal. Na verdade, a própria pessoa não percebe que ela se sente atraída por homens que existe um significado por trás disso. Talvez ela esteja ainda buscando o amor do pai. E o pai talvez tenha traído a mãe. Isso é um exemplo, tá? Estou dando um exemplo aqui mais fácil possível para que todo mundo entenda. Então, o pai traiu a mãe. Nesse sentido, eu acabo desenvolvendo uma relação disfuncional edipiana, por exemplo, e aí eu acabo sempre buscando meu pai nas relações. E como eu percebo, por exemplo, que meu pai traía minha mãe, isso nada mais é do que uma atualização do complexo de Édipo, quando eu termino o namoro e começo iniciando o namoro me sentindo atraída por um cara que fatalmente vai me trair, porque ele já deu, sim, indicativos desde o início de que ele iria trair você e você não percebeu isso porque não quis enxergar a realidade. Nesse sentido daí, ou por exemplo, uma pessoa que sempre se relaciona e em pouco tempo ela já acaba casando. Então a gente vai ver muito essa repetição do comportamento. O que isso quer dizer sobre questões recalcadas inconscientes da pessoa? Existe um padrão de comportamento que muitas vezes traz consequências devastadoras do ponto de vista emocional e a pessoa diz: a partir de agora eu não vou me relacionar com ninguém porque eu estou muito ferido e tal, quando na verdade se a pessoa fizesse análise, ela ia ter acesso a esse conteúdo recalcado inconsciente e iria poder ressignificar isso, inclusive convivendo com os seus fantasmas, não necessariamente eliminando eles, mas sabendo, entendendo, por exemplo, que quando ela fosse fazer esse movimento, opa,
esse movimento de repetição, eu já sei por que eu estou fazendo esse movimento, então agora eu vou fazer diferente. A partir desse momento eu tomo as rédeas da minha vida, né? E no caso do Monark, ele tem esse padrão de repetição porque frequentemente ele tem que lidar com determinadas falas dele, determinadas declarações que ventilam de uma forma muito negativa na internet, e aí ele fica reclamando porque o pessoal está falando isso dele, porque não foi isso que ele quis dizer e tal, tal, tal. Quando se ele fosse fazer análise, possivelmente ele iria perceber que existe um padrão de repetição aí e que esse padrão fala sobre afetos e conteúdos que foram recalcados para o inconsciente e, de certa forma, de uma forma cifrada, ele está rememorando, né, aqueles afetos, ele está vivenciando aquilo novamente. É óbvio que precisaria passar por sessões, diversas sessões de análise para poder ele entender que conteúdo recalcado seria isso. Mas é isso que eu queria falar aqui, porque aqui a gente tem várias pessoas que são pessoas que são ligadas a estudantes de psicanálise que querem se transformar em psicanalistas, e essas pessoas precisam estar atentos a determinados padrões de repetição, porque esses padrões de repetição dos respectivos pacientes vai falar muito sobre o conteúdo recalcado inconsciente. É uma forma do inconsciente se manifestar através de repetição de fala, através de repetição de sentimento, como, por exemplo, pessoas que toda vez que se relacionam se sentem superiores aos seus pares, por exemplo. Se isso é uma fantasia ou uma realidade, acaba sendo um detalhe, mas o principal é que existe um padrão de repetição aí. Ou talvez eu sempre namore com pessoas, me relacione com pessoas e eu me sinto inferior a elas. Isso traz diversos problemas para o relacionamento e eu falo, mas não dá para me relacionar porque todo mundo está muito complicado e tal. Quando na verdade o problema muitas vezes está em você e você não percebeu que existe um padrão de repetição ali. Então, padrão de repetição é algo para se observar na clínica, é por isso que eu queria trazer aqui para a gente discutir, porque o Monark parece ter sim um padrão de repetição, onde ele bebe, se coloca em situação de risco, traz determinadas declarações que são descontextualizadas e às vezes mal explicadas por ele, dando margem a outras interpretações e às vezes até indesculpáveis, como essa questão que aconteceu do nazismo, e depois ele tem que lidar com não só com a ressaca moral, como a questão de quebra de contratos e cancelamentos, e isso sim está trazendo prejuízo para a vida dele. Então, é algo que ele precisa observar com urgência, tá? E a psicanálise trata muito dessas questões. Então, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te vejo na próxima quinta com um vídeo novo aqui no canal falando mais sobre psicanálise. E para você, faça análise.